seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje vou falar com vocês sobre matriz GUT, também popularmente chamada de matriz de Guth. Nesse vídeo aqui eu vou trazer diversas informações fundamentais para a gente descomplicar de uma vez por todas essa ferramenta. A ideia é, quando você chegar no final desse vídeo, você vai ter uma compreensão do que é fundamental sobre essa ferramenta para que você possa começar a dar os primeiros passos aí na utilização dela, beleza? Então é isso, o ponto é esse e vamos embora para o que interessa, né? Para a gente começar aqui a ver o que interessa sobre essa ferramenta, eu trouxe primeiramente algumas definições importantes. Presta muita atenção que a partir de agora você vai começar a entender o que é essa tal matriz GUT. E para a gente começar, vamos pelo básico do básico, né? O que é essa tal matriz GUT? Conforme eu deixei aí para vocês, matriz GUT é uma ferramenta utilizada para que a gente possa priorizar problemas. Geralmente, quando a gente faz uma análise de causas e ao fim dessa análise a gente tem muitas causas raízes para tratar, nós utilizamos a matriz GUT para definir, dentre aquelas tantas causas, o que é prioridade, o que a gente vai atacar primeiro e aquilo que não é prioridade, aquilo que pode esperar um pouquinho, aquilo que naquele momento não demanda tanto esforço. No quesito significado, temos aí que GUT é um acrônimo para gravidade, urgência e tendência. Então, esse processo de priorização que a gente faz, né, que eu falei agora há pouco aí para vocês, ele vai basicamente se basear nesses três fatores: gravidade, urgência e tendência. Para a gente complementar essas definições, eu trouxe aí para vocês também a lógica dessa ferramenta. E conforme eu coloquei aí, gravidade, urgência e tendência são usados para avaliar e classificar os problemas, ajudando assim os gestores a decidir quais devem ser abordados primeiro. Em suma, para a gente fechar esse ponto, matriz GUT é uma ferramenta utilizada para a gente priorizar problemas. Essa priorização vai ser feita de acordo com três fatores, como eu já disse para vocês: gravidade, urgência e tendência, e a partir de uma classificação que a gente faz dos problemas de acordo com esses três fatores, a gente chega àquilo que é prioridade, aquilo que a gente deve atacar primeiro e aquilo que talvez possa esperar um pouquinho. Esse é o essencial sobre a matriz GUT. Compreendido esses pontos fundamentais, eu vou trazer aqui agora para vocês cada um desses fatores no detalhe, ou seja, a gente vai analisar de perto o que compreende e está relacionado esse G, assim como o U e também o T. E começando pelo G, né, o G que diz respeito à gravidade, conforme eu coloquei aí para vocês, o G, ou seja, a gravidade, refere-se à severidade ou importância do problema. Quando a gente faz a classificação dos problemas de acordo com o G, de acordo com a gravidade, os problemas mais graves ou críticos recebem uma pontuação mais alta. Ah, Anderson, como assim pontuação? Aguarda aí que mais à frente eu vou trazer isso para vocês também. E mais um ponto importante também aí sobre o G, né, sobre a gravidade. A gravidade é avaliada com base no impacto que esse problema pode ter nas operações, nos resultados financeiros ou em outros aspectos que são relevantes para a organização. Avançando para a próxima letra, né, que é a letra U, que diz respeito à urgência, como a gente já viu, esse fator, de maneira bem simples, indica o tempo disponível para resolver o problema. Quando a gente faz a classificação de acordo com o U, de acordo com a urgência, quanto mais urgente for a necessidade de resolução de um determinado problema, mais alta será a pontuação de urgência atribuída a esse problema. E outro ponto importante que eu trago aí para vocês é que a urgência pode ser avaliada considerando prazos, pressões temporais, assim como consequências imediatas. Agora, no caso do T, que é a última letra, né, desse acrônimo GUT, e esse T que diz respeito justamente à tendência, temos aí, de maneira simples, que esse fator refere-se à tendência do problema, indicando se ele está piorando, permanecendo estável ou até mesmo melhorando. Quando a gente faz a classificação de acordo com o T, de acordo com a tendência, os problemas que estão se agravando podem demandar uma atenção mais imediata. E aí os problemas que têm uma tendência maior a piorar são aqueles que a gente vai atribuir uma pontuação mais alta. Para fechar o T, mais um ponto importante aí é que esse ponto, né, esse fator, a tendência, ajuda a prever a evolução do problema ao longo do tempo. Evolução no sentido, né, de se ele vai piorar, se ele vai melhorar, se ele vai se manter estável, enfim. São alguns pontos, alguns critérios que estão dentro aí desse fator tendência. Bom, depois de ver todos esses fatores, eu imagino que a sua condição atual já é a de perceber que essa ferramenta não é tão complicada e que é, de certa forma, até fácil começar a utilizar ela aí no seu dia a dia. Em outras palavras, a gente já descomplicou o que é a matriz GUT. Mas para não ficar nenhuma dúvida sobre ela, vamos visualizar aí como é de forma geral essa ferramenta, incluindo aí esses três fatores, né? O G, U e o T,
e todos os critérios de classificação que estão dentro desses fatores. Com isso, você vai poder, inclusive, já de certa forma, iniciar aí uma montagem e uso dessa ferramenta no seu dia a dia. Dá uma olhada aí. Eu vou abordar cada um desses fatores, cada um dos critérios para você entender muito bem como é que isso funciona. E como eu disse, para você, se quiser depois desse vídeo, já tentar aí montar uma matriz GUT, e se já tiver alguns problemas aí que você está analisando, você já pode também começar a tentar utilizar a ferramenta. Bora lá? Começando pela gravidade, nós temos aí do menos grave para o mais grave, o critério 1, que é o sem gravidade, o critério 2, que é o pouco grave, o critério 3, que é o grave, o critério 4, que é o muito grave, e o critério 5, que é o extremamente grave. Basicamente, quando a gente faz a classificação de um problema de acordo com esses critérios, a ferramenta já dá uma pontuação para esse fator de acordo justamente com o que vocês estão vendo aí, uma pontuação de 1 a 5. Só para deixar essa situação ainda mais clara, se eu classificar um problema como pouco grave, a ferramenta automaticamente vai dar uma pontuação 2 para aquele problema. Agora, entrando no ponto urgência, nós temos aí da mesma forma, né? Do menos urgente para o mais urgente, o sem urgência, que é peso 1, o pouco urgente, que é peso 2, urgente, que é peso 3, muito urgente, que é peso 4 e o extremamente urgente, que é peso 5. Da mesma forma, se eu pego um problema e classifico de acordo com a urgência e eu coloco lá que esse problema, por exemplo, é muito urgente, a ferramenta vai me dar uma pontuação 4 para aquele problema. Por fim, nós temos aí a tendência, que da mesma forma que a gente viu aí o caso da gravidade e da urgência, tem também uma classificação de 1 a 5, né? Daquilo que nesse caso tem menos tendência a piorar até aquilo que tem mais tendência a piorar ao longo do tempo. Então, pegando aí cada um dos fatores, a gente tem o peso 1, que é o sem tendência a piorar, o peso 2, que é o piora em longo prazo, peso 3, que é piora em médio prazo, peso 4, que é o piora em curto prazo, e o peso 5, que é agrava rapidamente. Só destacando, né? Da mesma forma que eu falei para as outras, se eu pego um problema e classifico de acordo com a tendência, e eu coloco, por exemplo, que ele piora em médio prazo, a ferramenta vai me dar uma pontuação 3 para aquele problema. E aí, dessa forma, ao fim de tudo, eu vou ter 3 pontuações para o meu problema. Uma para a gravidade, uma para a urgência e uma para a tendência. A ideia é que seja feito um cálculo de acordo com essas 3 pontuações, e aí o resultado desse cálculo vai ser a nota de prioridade desse problema. Aí se eu tiver, por exemplo, 10 problemas, cada um deles vai ter uma nota de prioridade, e aí na medida em que eu organizo, né, do maior para o menor, por exemplo, eu vou saber o que é mais prioritário e o que é menos prioritário dentro dessa lista de problemas aí que eu tenho para tratar. É basicamente essa a lógica e o funcionamento da matriz GUT. Mas então, Anderson, como é esse cálculo? Como é que eu faço esse cálculo aí para chegar a essa nota de prioridade de um problema? Esse daí vai ser papo para outro vídeo. Em breve eu trago aqui outro conteúdo sobre matriz GUT e aí eu trago essa questão, né, do cálculo e tudo mais que for necessário que eu não abordei nesse vídeo, para que então a gente complemente o tema e dê aí condições de vocês usarem perfeitamente essa ferramenta. Combinado? Então, acordo feito. Por hoje eu encerro aqui o conteúdo. Antes de partir, eu quero só lembrar vocês, né, que o apoio de vocês é muito importante para esse canal. E como é que vocês podem apoiar esse canal aqui? Primeiramente, se inscrevendo, ativando aí o sininho de notificações, né? Fazendo isso, você vai estar tanto apoiando, como já deixando a mensagem para o YouTube de que você quer ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque assim você não vai perder nada que eu trouxer para cá. Comenta também aí o que você achou, se tiver dúvidas, sugestões, coloca tudo aí nos comentários que a gente vai interagindo. Não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo aí com alguém que você acha que precisa conhecer essa ferramenta. Dá essa ajuda aí também para o seu amiguinho, compartilha com ele, para que ele possa aí, né, fazer a sua priorização de problemas no seu dia a dia e ser mais assertivo aí nas suas decisões. Fechou? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Bom uso da ferramenta, boas análises, bons resultados, tudo de bom aí para vocês. A gente se vê em breve. Até mais.